Então, ainda dando continuidade a esse tema, vamos falar aqui então sobre o processo de inflamação, tá? Então, vamos conceituar aqui o processo de inflamação. Então, inflamação, gente, é um mecanismo de defesa local, tá? Então, mais uma vez, ali nos sinais flogísticos eu expliquei cada um desses mecanismos, e aqui na inflamação, que talvez seja algo no conceito mais abrangente, significa o que, pessoal? Significa que é um mecanismo, essas adaptações vasculares, né? E hemodinâmicas, ou seja, os vasos sanguíneos que vão se adaptar, vão se modificar para tentar melhorar o quadro, né, do indivíduo. Então, alterações vasculares e hemodinâmicas vão acontecer quando determinada parte do corpo sofre alguma agressão, como aquelas que eu já expliquei falando nos sinais flogísticos, tá? Que são em situações em que o paciente ele entra em contato com uma bactéria, com um vírus, e a partir dali o paciente ele desenvolve uma série de respostas, tá? Deixa eu só ver aqui. As fases da inflamação. Vamos lá, pessoal. A fase irritativa é a primeira fase. É a fase onde ocorrem modificações morfológicas e funcionais. O que seriam modificações morfológicas? Na forma de um determinado órgão, uma vez que essa forma seria uma tentativa aí de melhorar aquela condição desse tecido que foi agredido, tá? E funcionais, ou seja, a funcionalidade daquele órgão vai mudar com o intuito de combater essa infecção, que promovem a liberação de mediadores químicos que vão desencadear as outras fases inflamatórias. Então, a primeira fase é a irritativa, onde acontecem todas essas modificações ali, tanto funcionais quanto morfológicas, daquele determinado órgão que está sofrendo o processo inflamatório, a fim de reverter o quadro. Aí depois vamos para a fase vascular, alterações hemodinâmicas e de permeabilidade vascular no local da agressão. O que isso significa, permeabilidade vascular? Significam que esses vasos sanguíneos, eles se adaptarão para a presença dos leucócitos. Leucócitos são as nossas células brancas de defesa, que vão começar a trabalhar arduamente na tentativa de destruir o agente causador da infecção. Fase exudativa. Essa fase é característica do processo inflamatório e é formada por exudato celular. O que significa exudato, gente? É um líquido originado aí de toda essa ação celular, tá? Esse exudato, ele é um líquido originado de todo esse trabalho celular. Fase degenerativa necrótica, compostas por células com alterações degenerativas, tá? Reversíveis ou não, derivadas da ação direta do agressor ou das modificações funcionais e anatômicas, tá? Então, essa fase degenerativa, gente, ela acontece em decorrência da ação direta do agressor. Ou seja, dependendo do quanto, qual foi o malefício que aquela bactéria causou, qual foi o malefício que aquele vírus causou, desculpa, em um determinado órgão. Então, é esse aqui o processo causado nessa fase degenerativa, onde vão acontecer modificações anatômicas daquele órgão, ou seja, a sua forma já vai ficar diferente, o seu funcionamento já vai ficar diferente em decorrência da presença do agressor, tá? E a fase produtiva reparativa, aumento da quantidade de elementos teciduais, principalmente das células, que o objetivo é reparar o tecido agredido. Então, vejam quantas fases, né? Então, no primeiro momento é a fase irritativa, onde acontecerão mudanças que vão promover a ação das células de defesa, né? Mudanças um pouco mais discretas. Na fase vascular, são alterações hemodinâmicas e na forma dos vasos, né? Para que assim as células de defesa possam trabalhar. A fase exudativa, que é quando tem a liberação
desse líquido plasmático, tá? E a fase degenerativa necrótica, que é onde modificações desse determinado órgão que está sofrendo esse processo inflamatório, modificações anatômicas e funcionais vão acontecer em decorrência da presença do agressor. E por fim, temos a fase produtiva reparativa, que é onde células aumentarão consideravelmente o seu número no local onde houve o processo inflamatório, com o intuito de reparar o dano causado pelo agente, tá bom? Lembrando que esse agente causador da inflamação, muitas vezes causados por vírus, fungos, bactérias, e aí acontecem todas essas modificações. Vejam só, né? No primeiro momento existe toda essa adaptação. Olha como o nosso organismo é perfeito, né? Existe toda essa adaptação de vasos sanguíneos que se adaptarão para que as nossas células de defesa possam executar a sua função, e aí no finalzinho as células desse determinado órgão lesado, eles têm um número duplicado, muitas vezes triplicado, para que assim refaçam aí, façam o processo da reparação tecidual. Interessante, né, gente? Então, essas fases aí são bem importantes nós nos atentarmos, né? Porque são eventos internos, sendo que os sinais flogísticos são sinais externos, né? Que nós vamos poder visualizar e contribuir aí consideravelmente para a nossa assistência de enfermagem. Pessoal, só tenho que agradecê-los. Tomara que vocês tenham gostado da aula e assim a gente vai iniciando a nossa disciplina. Um grande beijo, fiquem com Deus.